Vou passar para o pastor Aristeu, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e ele vai então falar aquele que Deus colocou já no coração dele também, e apresentar o pregador. A paz do Senhor, meus irmãos, né? Coisa boa, né? Pastor Celino, nós já temos 25 anos de caminhada juntos, né? É um tempo bom, né? É um tempo bom, né? E quando eu cheguei no ministério, Deus, houve aquela empatia, né? Desde a primeira vez que nós nos vimos, nos demos bem e, graças a Deus, Deus tem preparado. E Deus tem coisas boas e melhores ainda do que nós já passamos. E Deus sempre vai nos surpreender. Deus sempre vai nos surpreender. Deus sempre vai preparar algo novo, algo diferente para nós, né? Eu eu queria fazer um negócio aí que hoje minha mãe me surpreendeu, né? Minha mãe me surpreendeu hoje. Ela resgatou uma uma coisa que eu fiz quando tinha acho que 19 para 20 anos. Uma poesia que eu fiz lá no Nordeste. Ela falou: "Você lembra disso?" Eu falei: "Não lembro." Mas eu vou ler para vocês aqui, né? Vou tentar ler, porque a minha letra aqui dessa aqui tá difícil de ler, né? Nós estávamos no Nordeste, estava vivendo um momento muito complicado. Eu não lembro quando que foi que eu fiz daqui, mas com certeza deve ter sido no período que nós montamos a fábrica e a fábrica ela deu problema e nós ficamos sem chão, onde tivemos que refazer todas as coisas e eu escrevi essas palavras. Hoje me bateu uma tristeza tão grande como a serra que eu vejo. Hoje me bateu uma tristeza tão negra como a noite que entra. Hoje me bateu uma tristeza tão sinistra como uma árvore seca à noite. Hoje me bateu uma tristeza tão seca como a mata no verão. Hoje me bateu uma certeza tão plena como a planície da serra, tão clara como o dia de amanhã, tão bonita como uma árvore florida, tão esperançosa como o verde das matas. Hoje me bateu uma certeza de que vou morar com Deus, né? Eu não lembrava desses escritos, mas hoje foi resgatado isso. Eu queria compartilhar com vocês, porque nós falamos algumas coisas e aquilo que nós falamos, as nossas palavras têm poder. Eu nunca pensava em estar hoje na posição que eu estou. E nós louvamos a Deus, porque vamos morar com Deus. Você não tem outra coisa melhor para nós do que essa certeza, onde todas as outras coisas se tornam menores. E quando ela falou assim, eu li aqui, vi a minha letra, e eu lembrei do que eu estava vendo. E eu vejo como que Deus é maravilhoso. E Deus tem nos guardado até o dia de hoje. Então, se você pode estar passando algumas incertezas, mas sai daqui com uma certeza que você vai morar no céu. Amém? Vamos orar pelo pastor. Paizinho querido, eis aqui o teu filho, ó Pai, que vai trazer uma palavra para o nosso coração. Usa ele com poder, com graça, ó Pai. Que a tua mão esteja sobre a vida dele, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por cada um que está aqui. Também te pedimos por aqueles que não puderam vir, ó Pai. Visita, ó Pai, a Sara, ó Pai, lá no hospital, ó Pai. Pai, que tu fica com ela lá, Senhor, Pai, com a Renata lá, que está lá com ela. Guarda elas, ó Pai. Guarda o Marco e a Feira, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai. E guarda os outros nossos queridos, nós não sabemos os motivos, ó Pai, que não estão aqui. Os nossos familiares, ó Pai, que estão longe, visita eles, ó Pai. Alcança eles com a tua graça, ó Pai. E a tua misericórdia, ó Pai, será derramada sobre as nossas vidas. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém?
Graças a Deus, irmãos. Há muito, né, que não vínhamos aqui, e eu fiquei feliz quando tive a oportunidade, né, há 15, 20 dias atrás, quando estávamos num batismo, e eu sempre falava que eu queria estar aqui, mas hoje o Senhor preparou esse dia, eu estou feliz de rever os irmãos, né. Houve um tempo na minha vida espiritual no começo, né, porque Deus é maravilhoso. Nós ouvimos hoje aqui que a graça de Deus, ela é a melhor coisa que o ser humano pode usufruir. Mas até a graça, ela não pode ser rejeitada, né, e muitos nos dias que nós estamos vivendo está rejeitando essa graça, né. Mas Deus, ele é maravilhoso, misericordioso, é um prazer rever os irmãos, esse trabalho, o pastor Aristeu falando de há 25 anos atrás, que tive a oportunidade de conhecer essa família, e algo me marcou naquele dia. Diz que crente é pego pelo paladar, né, pela comida. Eu me lembro que no primeiro dia que eu fui na casa do pastor Aristeu, e dentre as orações, as bênçãos que nós ouvimos, foi servido um almoço, e tinha uma moranga, moranga com camarão. Nossa, aquilo até hoje eu sinto o paladar e o cheiro daquela moranga com camarão. E são coisas que marcam, né. Eu vejo que é um marco, né, dessa amizade, do início desse conhecimento, amém? Amados, mas eu quero ser breve, eu não vou tomar muito tempo, eu garanto para vocês que 20 minutinhos nós vamos ver o que Deus tem pela sua palavra. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Melhor dizendo, 16, amém? A partir do versículo 1. Todos acharam, amém? Versículo 1 diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bons testemunhos os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e me rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Podei-vos sentar, queridos. Nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, ele é exclusivo do seu povo, né? Deus é aquele que precisa estar sob o controle da nossa vida. Nós sabemos que Paulo, ele foi chamado por Deus, e Deus, eu leio, quando eu estudo sobre o apóstolo Paulo, eu gosto de estudar sobre os apóstolos, e principalmente Paulo. Paulo, ele tinha, né, uma virtude desde a sua época de ignorância, e Deus, quando ele se converte, Deus explora, Deus usa, né, vamos dizer, essa característica positiva do apóstolo Paulo. Paulo, ele era muito empenhado naquilo que ele fazia. Tanto é
que Paulo ele defendia, né, a sua religiosidade, né, por aquilo que ele era. A Bíblia diz que ele enfrentava, né, multidões por causa para defender a sua posição. E quando Paulo ele vem para os pés de Jesus, que a graça de Deus lhe alcança e ele aceita, né, ser um apóstolo de Jesus, a Bíblia diz que Paulo não perdeu, ele não se acomodou. Aquilo que era positivo na sua vida, no seu caráter, na sua determinação, ele usou agora para fazer a obra de Deus. Paulo ele era assim. E quando chega, né, Paulo fez 3 viagens missionárias, e aqui na segunda viagem missionária, amados, porque a missão, né, ela está dentro do coração do crente, o fazer as coisas para Deus, né? Olha, nós saímos de Baços, né, a irmã Rocilda e o pastor, né, Aristeu de João Ramalho, percorrem um caminho. O que é isso, irmãos? É a chama, é o amor, é o zelo pelas coisas de Deus, né? Então, nós não somos como, né, as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Nós sabemos que nós temos um galardoador, aquele que vai nos recompensar por tudo aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus. Não é em prol do reino do homem, é em prol do reino de Deus. E eu vejo aqui algumas coisas maravilhosas na vida do apóstolo Paulo. Primeiro, a Bíblia vai dizer, quando ele vai fazer a sua segunda viagem missionária, irmã Rocilda, Deus não mandou, Paulo não precisou de nenhuma revelação. No versículo 40 do capítulo 15, a Bíblia diz: "E Paulo, tendo escolhido a Silas." Foi Paulo que escolheu um companheiro para a missão, pastor. Por certo, Paulo, bom observador, ele viu que Silas era a pessoa ideal para estar do lado dele. Paulo não sabia o que ia acontecer. Ele procurou, ele precisava de alguém para fazer a obra. Pelo que a Bíblia nos mostra que não teve uma revelação divina de Deus, ele escolheu alguém para estar do lado dele. Nós temos que tomar muito cuidado na hora de escolher pessoas para estar do nosso lado, hoje, amanhã, depois de amanhã, 1 ano, 10 anos para frente. Por que que há muitos casamentos fracassados, né? Muitas sociedades fracassadas, porque as pessoas não têm o cuidado de escolher, não observam algumas coisas importantes e fundamentais. Aqui era algo espiritual, e a Bíblia diz que Paulo escolheu a Silas, e com Silas eles partiram. Tá certo que encomendados pelos irmãos, ainda, né, que Paulo andava na dispensação do Senhor, a Bíblia diz no versículo 41, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E a Bíblia diz que Silas presente. Amados, a missão estava no coração do apóstolo Paulo, e Paulo sai para fazer a missão, e quando ele chega em Derbe, né, em Listra, ele conhece, né, Timóteo, também toma Timóteo. Timóteo, em um determinado momento, ele fica, né, dentro dessa obra missionária, mas a Bíblia vai nos dizer que Paulo, intentando ir fazer a missão numa região, e ele estava dentro do propósito de Deus, vem uma revelação de Deus, diz: você não vai, né, para as regiões que você determinou, você vai para uma outra região. Às vezes, né, Deus espera nós tomarmos decisão. Tem pessoas que nunca vai, nunca faz nada. Ah, Deus não falou nada, também nunca demos um passo. Certo. O verdadeiro lugar veio para Paulo quando ele tinha tomado a decisão. Ele já tinha saído. E muitas das vezes nós temos caído do nosso comodismo, da nossa posição, né? Ficamos parados e queremos revelação de Deus. E às vezes a revelação de Deus vem como nós nos propomos a fazer. Perante Deus, aleluia. Paulo tem a visão, e aí então ele vê um grito de socorro, né? E eu acho interessante, irmãos, que hoje, principalmente nos dias que nós vivemos,
As pessoas medem o sucesso de um missionário, de um pastor, por um fator qualitativo, visível, né? E às vezes não é. Deus não está preocupado com quantidade, com visibilidade. Deus está preocupado é aquilo que nós estamos fazendo verdadeiramente dentro do propósito de Deus e da vontade de Deus. A Bíblia vai nos discorrer no capítulo 16 até o ponto que Paulo, ele chega, olha só, vou ler o versículo 11. Versículo 10 diz, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para Samotrace e no dia seguinte para Neápolis, né? E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Amados, quantas vezes, né, eu orei a Deus, Senhor, o que é para mim fazer? O que é, aonde eu tenho... Amados, Deus só quer que nós nos levantamos e nos colocamos na disposição para fazer. Tem projeto, pastor Aristeu, que Deus quer iniciativa nossa. Deus nos deu ousadia e autoridade. Nós somos homens e mulheres de Deus, né? Já foi nos confiado a graça de Deus. É claro que temos que estar sensível, sim, ao Espírito de Deus, mas às vezes falta se levantar e a disposição para fazer. E por causa desta obra, nós conhecemos o texto, eu quero adiantar, não quero ser demorado. A Bíblia diz que dentro, né, a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É anunciar boas novas aos perdidos. Lá no Salmo 126 diz que aquele que leva a preciosa semente, que representa a palavra de Deus, andando e chorando. Então, o Evangelho, amados, o pastor Devanir sempre mencionava, pregar o Evangelho é realmente se alistar por uma batalha, por uma guerra contra o inferno. E pregar o Evangelho é algo que foi confiado aos santos, à igreja. A igreja foi comissionada a falar de Jesus. A Bíblia diz que a luz e as trevas não têm comunhão. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos semeando a luz. Sabe por que a igreja é tão perseguida? Sabe por que você é tão atacado? Sabe por que você é tão perseguido? É porque você está dissipando e semeando a luz. Às vezes nós vemos obreiros para agora mesmo, nós estamos lá faz 20, 25 dias que um presbítero não aparece na igreja. Um liga, outro liga. Mas nós estamos numa guerra. Porque pregar o Evangelho é isso. Pega os apóstolos do Antigo Testamento, a igreja, né, primitiva. Qual foi o pregador que recebeu condecorações de cidadão, de título, disso, daquilo? Não, porque o Evangelho, irmãos, é uma luta contra as trevas. Eu disse aqui que Paulo escolheu a Silas, não disse? E por causa de pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz no capítulo 16 que eles expulsaram um demônio, um espírito adivinhador de uma jovem. As multidões e autoridades se levantaram contra Paulo, contra Silas, ao ponto de os lançarem na prisão.
Olha só o que diz o texto, amados, 16, verso 23. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Foram presos. Você já imaginou hoje um pastor Aristeu, pastor Juscelino, foram presos porque estava pregando o evangelho. Com a mídia podre do jeito que é, esse espírito que opera por trás da opinião de pessoas que nem têm experiência com Deus, nem conhecem a Deus, o que seria, como seria, está em pecado. Alguma falcatrua fizeram. Esses homens de Deus, irmãos, por pregar o evangelho. Eu disse, né, que Paulo escolheu a Silas, né? E eu acho lindo, irmão, missionária Rocilda. No verso 25, depois de presos e açoitados, a Bíblia vai dizer assim, ó, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Não era só Paulo. Se Paulo tivesse escolhido um murmurador, se Paulo tivesse escolhido um daqueles carnais, né? Olha, esse projeto foi de Deus, não, porque se fosse nós não estaríamos aqui. Aqueles que na hora da dificuldade atrapalha, em vez de orar junto, de cantar junto, começa a murmurar. Mas Paulo tinha escolhido Silas, e na hora de Paulo orar e cantar, Silas também orou e cantou louvores a Deus. E sabe o que eu descubro aqui, irmãos? Unidade de propósito. Porque quando a Bíblia diz que eles cantavam e oravam, lá tinha outros presos que não conheciam Jesus, a Bíblia diz que os outros presos escutavam. Agora já pensou, se Paulo estivesse orando e louvando e Silas murmurando, o que os presos iam escutar? Espírito dividido, não ia ter comunhão de propósito, nem união de propósito. Aleluia, louvado seja Deus. E quando há união de propósito, irmãos, quando há uniformidade naquilo que os homens e as mulheres de Deus e projeto de Deus, acontece o que está escrito no versículo 26. A Bíblia diz, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. De repente, Deus agiu. Eu costumo dizer que quando a igreja passa por dificuldade, o ministério passa por dificuldade, não pode haver espírito de divisão, mas sim de comunhão, de união de propósito. Andar, orar em conformidade de propósito. Sabe por quê? Quando há união, quando há comunhão, as bênçãos de Deus fluem, Deus age, Deus opera. O agir é de Deus, o operar é de Deus, mas as ações são nossas. De nunca murmurar, de nunca reclamar, mas de buscar a presença de Deus. E foi o que Silas e Paulo fizeram. Lute Deus, aleluia. E a Bíblia diz que de repente sobreveio do céu. A palavra sobrevir é algo que vem de repente, repentino, sem esperar. Eles oraram e louvaram por quê? Porque eles sabiam que Deus ia agir. No tempo de Deus, no momento de Deus, mas veio. E quando Deus age, irmãos, como está escrito em Isaías 43, quem vai impedir o agir de Deus? Aleluia! Glórias a Deus. Paulo foi despertado aí para Filipos, a primeira cidade da Macedônia, por quê? Para ajudar alguém. E para encerrar, um outro detalhe que eu aprendo aqui é que muitos chamados de Deus, né? Muitos chamados que Deus tem, né? Nós não entendemos o processo. Para chegar no resultado final, nós temos que passar pelo processo. Deus achou aqui que para um proveito melhor, Paulo e Silas precisavam passar por esse processo. E eles passaram
pelo processo para chegar no resultado que Deus queria. Deus não tinha outros meios para levar Paulo e Silas naquela prisão? Tinha, né? Quem sabe com honra, né? Com amparo das autoridades da época? Não. Paulo e Silas, eles estavam na dispensação de Deus. Por isso que eles não murmuraram. Por isso que lá mesmo ferido, né, dos açoites e presos, eles tinham ânimo, eles tinham perseverança e convicção que eles não cessaram a oração e nem o louvor a Deus. Deus poderia fazer de forma diferente, mas para Paulo e Silas chegar até o carcereiro, a Bíblia diz que Deus usou essa forma. E foi através dessa forma que aquele homem, o carcereiro, e toda a sua casa conheceram a palavra, conheceram Jesus, aceitaram Jesus, se batizaram e se tornaram salvos em Cristo Jesus. Mas nós não vemos aqui, né, os homens de Deus escolhendo uma forma para Deus usar e para que o evangelho fosse pregado. Eu li há poucos dias atrás que no Paquistão a igreja está crescendo muito, só que também muitos estão morrendo. Mata, os soldados matam sem dó, mas eles não desistem de Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? Gratidão pela graça que nós já ouvimos aqui nesta noite. E isso, irmão, só tem poder de fazer o evangelho. Pastor Aristeu sempre fala, Deus está preparando um tempo. E nós sabemos que está, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Basta abrir o YouTube da vida e outras coisas, irmão, nós sabemos a podridão que alcança. Não são pessoas convertidas, não. Porque o convertido que entende a graça, ele ainda está andando segundo os preceitos do Senhor. E aqueles que estão andando segundo os preceitos do Senhor, nessa última hora o Senhor vai usar. E aqueles que hão de ser salvos chegarão na igreja, porque o evangelho ainda é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe.